Estamos de volta com o Filosofando e hoje trazemos para nosso estudo o livro O Mundo Invisível e a Guerra, de Leon Denis. Leon Denis, como já dissemos anteriormente, é o patrono do CEF, ao lado de Kardec. CEF é o Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, presidido por sua fundadora, a professora Sônia Teodoro da Silva. Saiba mais e tenha acesso a um vasto material de pesquisa na área filosófica através do portal de estudos filosofiaespírita.org. Professora Sônia, voltando ao livro em questão, Leon Denis afirma, num determinado momento, a guerra, ao mesmo tempo que é a causa inevitável de ruínas, poderá tornar-se, pelo excesso de sofrimento que provoca, causa de um ressurgimento moral. Como é que isso se processa? Então, Márcia, esse livro é um dos livros mais atuais que nós podemos encontrar para utilizar como parâmetro de entendimento das guerras atuais. Eu sempre costumo dizer que a história se repete, mas não é bem a história que se repete, somos os mesmos atores neste palco. Então, se a história se repete, é porque nós estamos encenando sempre a mesma peça teatral. Então, os mesmos ódios de casta que tiveram lugar nas guerras anteriores, porque a Primeira Guerra Mundial é consequente de uma outra guerra europeia, franco-prussiana, né? E tantas outras que vieram anteriores a isso. Guerras tribais, esse sentido guerreiro que toma conta do ser humano no planeta Terra, sem dúvida nenhuma, que é um dos motes pelas quais as guerras têm início, se desenvolvem, gerando um sofrimento atroz para todos aqueles que estão nesse mesmo palco e para nós que estamos assistindo, mesmo à distância, principalmente nos dias atuais com as guerras do Oriente Médio. Então, muito mais do que eu, Leon Denis tem muito a dizer sobre isso. Eu vou ler só alguns trechinhos para que a gente possa entender por que ele quer afirmar, por que ele afirma peremptoriamente, em algumas ocasiões, que a guerra pode ser um mecanismo de despertamento da alma, do espírito humano, através do sofrimento, né? Então, ele diz assim, é especialmente na desgraça que o homem pensa em Deus. E assim que as paixões ardentes tiverem se apaziguado e que a sociedade tiver recomeçado a vida normal, começará a missão dos espíritas. Então, vejam só, aqui ele está colocando a missão dos espíritas no espaço europeu da Primeira Guerra Mundial. Posteriormente a isso, os espíritas do seu tempo tiveram, sim, um espaço importantíssimo, quando da realização dos congressos, das quais ele, Leon Denis, teve a oportunidade de participar, que nós vamos falar no próximo programa, né? Uma outra coisa que ele diz no capítulo 3º, as lições da guerra, ele diz assim, se o homem na terra se desvencilhasse das vicissitudes da sorte e ficasse privado das grandes lições do sofrimento, poderia fortalecer o caráter, desenvolver a experiência ou valorizar as riquezas ocultas de sua alma. Então, quer me parecer que ele está indo ao encontro do pensamento dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, que dizem que no plano de provas e expiações, e no Evangelho também, Evangelho segundo o Espiritismo, no plano de provas e expiações, o sofrimento é um mecanismo de despertamento de valores e de virtudes, né? que jazem ocultos lá atrás, né? Ou lá no fundo, melhor dizendo, da nossa alma, né? Atrás de todos os desejos que nós temos de usufruto da matéria e dos bens que ela pode oferecer. Então, nesse instante, nós vemos o entendimento deste homem, que é um homem que entende a alma humana, Leon Denis, né? E que procura trazer para nós lições importantíssimas com relação ao sofrimento. Ele que também sofreu por uma doença insidiosa que toma conta da sua saúde num determinado momento da sua vida. Certo. Em outro momento dessa mesma obra, Leon Denis diz que uma das consequências imprevistas da guerra é a de tornar mais sensível a comunhão entre o mundo dos vivos e o dos mortos. De que forma isso ocorre? Como que existiu
esse estreitamento aí desses Certo. dois mundos, principalmente na guerra. Duas passagens desse livro, ele diz assim: a guerra, ao mesmo tempo que é causa incontável de ruínas, poderá tornar-se, pelo excesso de sofrimento que provoca, a causa de um ressurgimento moral. Nesse sentido, os espíritos que norteavam o trabalho de Leon Denis, dentre os quais Joana d'Arc fazia parte, ela que começa a se comunicar com ele como sendo o espírito azul, né? Uhum. E ela que foi uma guerreira na Idade Média, mas no sentido de apaziguar os ânimos daquela época, daquele momento, da guerra entre França e Inglaterra. Joana d'Arc ressurge nesse momento como a grande aconselhadora de Leon Denis e traz com ela outros espíritos que fizeram parte da história da França, não é? Como Napoleão, como tantos outros que são elencados aqui no capítulo 2º, Cenas do Espaço, Visões Reais da Guerra e da Epopeia. Então, todos aqueles espíritos que fizeram parte da construção da liberdade, da fraternidade, da igualdade, que foi o lema da Revolução Francesa, voltam e tentam não somente apaziguar os ânimos dos guerreiros, mas aconselhar, por intermédio da inspiração, os generais, soldados e tantos aqueles que estavam envolvidos no fragor da guerra, né? O que Leon Denis deixa claro aqui é isso, que não obstante a dor, o sofrimento, o espírito guerreiro, o ódio que se desenvolvem com as batalhas, os espíritos estão sempre atuantes, né? Nos bastidores, tentando ajudar as pessoas, as vítimas a se recuperarem, os mortos serem levados para uma dimensão espiritual onde possam se recuperar, e os comandantes preservando a liberdade e a igualdade de uma possível, como de fato surgiu depois, democracia na França. Eu acho também que essa comunhão se estreita, né, entre o mundo dos vivos e dos mortos, porque em ocasiões como essas, né, de guerra, as pessoas se voltam mesmo mais para o alto e ficam mais abertas a receber essas comunicações, esses auxílios, né? A canalização aí é mais fácil de ser feita, né? Para você ver, Márcia, como o sofrimento é um instrumento importante para o despertamento. Se nós tivéssemos a nossa vida tranquila, serena, nós sempre estaríamos dispostos a usufruir dessa serenidade, dessa tranquilidade que a vida possa nos oferecer. Mas por isso que nós temos no plano de provas e expiações determinadas experiências que despertam o nosso espírito para outros valores. É mais ou menos assim, vejam, vocês estão aqui temporariamente, vocês não são daqui. Né? Então, estão aqui em experiências sucessivas de aprendizado. Então, aprendam. Como diz Emmanuel num dos seus livros, nós não estamos aqui em férias. Nós estamos aqui para trabalhar, para evoluir, para crescer. E Leon Denis deu esse testemunho de uma forma ostensiva e maravilhosa para nós. Bem, interromperemos por instantes, mas voltaremos na sequência. Até já.